Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos retomar hoje a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, estudando especificamente a missão que Jesus deixa então para os seus apóstolos, né? Nós vimos na semana passada a escolha desses 12 apóstolos e agora vamos entender a missão que Jesus deixa para eles. Mas antes vamos orar, pedir orientação do Espírito Santo, para que possamos aprender tudo aquilo que o nosso Senhor tem a falar para nós. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui meditando na Tua Palavra, estarmos dispostos, porque é o Senhor que nos capacita. Obrigado, Senhor Jesus, por ter pago pelos nossos pecados, de modo que hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, que nos capacita para isso. Espírito Santo, por favor, nos dirija nesse momento. Obrigado também por estar direcionando a nossa vida cada vez mais para os caminhos do nosso Senhor Jesus, para a vontade do nosso Pai. E mais uma vez te pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos absorver tudo aquilo para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos usar a passagem de Mateus, capítulo 10, começando do versículo 5 ao 25, que inclusive é continuação dos versículos que indicam a escolha dos 12 apóstolos, né? Então, começando lá, Mateus 10, versículo 5 a 25. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, a paz de vocês repouse sobre ela. Se ela não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo, no dia do juízo haverá menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha casa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai falará por intermédio de vocês. Irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão com seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem os servos acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Então, até aqui a palavra de Deus. O trecho de Mateus é bem extenso, né, e dá uma indicação bem forte sobre a missão dos discípulos,
Nós temos os trechos paralelos em Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 12, e em Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, que são passagens mais sucintas, né? Não são tão abrangentes quanto Mateus, até porque, de novo, Mateus é o único apóstolo entre os 3 evangelhos sinóticos, né? E penso que ele tinha até essa visão muito clara na cabeça dele. Ele foi um dos escolhidos lá, um dos enviados inicialmente como apóstolos, e recebeu diretamente do nosso Senhor Jesus essa mensagem, né? Então, por isso, acredito, né, que ele tinha mais informações e tinha isso mais claro na cabeça dele. Nós vamos perceber que isso não vale só para os apóstolos, porque depois a gente vai entender e estudar outros relatos que Jesus envia mais pessoas. Esse aqui é um primeiro envio, numa outra vez ele envia 72 pessoas, que aí estão inclusos os discípulos também. De modo que eu penso que isso vale para todos nós, o que nós vamos aprender hoje. Serviu para eles, né? Mas serve para nós também na nossa missão aqui como enviados de Cristo. Naturalmente tinham algumas características diferentes aqui para eles pelo momento, mas a maioria das coisas aqui ditas servem para nós. Por exemplo, ele começa inclusive no início lá, no versículo 5 e versículo 6, dizendo: primeiro vocês vão procurar os judeus, não entrem em casas de gentios, não vão aos samaritanos, procurem primeiro os judeus. Mas, como nós aprendemos no livro de Atos, isso é um primeiro ponto do evangelho, mas depois isso se expande, né? Então, no livro, quando a gente estudou o livro de Atos, a gente percebeu que Jesus falava, né? O Espírito Santo os conduzia primeiro para procurar os judeus, desculpa, e depois os gentios. Mas nesse momento aqui ainda não era completa a obra de Jesus. Então Jesus envia eles num primeiro momento só para os judeus. Não quer dizer que Jesus não os queria enviar aos gentios, mas é que nesse momento específico desse envio aqui, era que eles fossem só a casa de judeus. Primeiro o evangelho foi oferecido aos aos judeus, que rejeitando foram enviados aos gentios. Quando a gente estuda aí as cartas de Paulo, a gente vai perceber muito isso, né? Penso até que na história Deus criou isso até para mostrar que os gentios foram alcançados pela rejeição de Israel, como a gente estuda em Romanos. E esse momento aqui era primeiro necessário que fosse pregada a mensagem do reino para os israelitas. E versículo 7 nos dá essa direção, né? Preguem que o reino dos céus está próximo, de novo fortalecendo a mensagem que começou a ser dita por João Batista, estava sendo expandida por Jesus, e agora esses apóstolos indo nas cidades também tinham que pregar a mensagem do arrependimento. Afinal, o reino de Deus estava próximo. E no versículo 8 a gente vai perceber, né, que eles passam então a ter o poder. E aí, olhando, por exemplo, para o relato de Marcos e o relato de Lucas, a gente vê que Jesus dá autoridade para eles, né? O versículo 7 de Marcos diz assim: chamando os 12 para si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ou seja, Jesus, ao enviá-los para uma missão, os capacita com autoridade. E penso que Marcos, ao enfatizar espíritos imundos, uma autoridade aqui na terra, mas uma autoridade também nas regiões celestiais, de modo que eles podem curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Olha o poder que Jesus estava dando para eles. O mesmo poder de Cristo. Fazer as mesmas obras de Cristo. Inclusive ressuscitar ressuscitar mortos, olha lá. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Então, o poder que eles estavam recebendo é o poder que habitava em Cristo, é o poder que capacitava Cristo para a obra, é o poder do Espírito Santo. Nós vamos ver e falar
daqui a pouco isso. Então, o mesmo Espírito que repousava sobre Jesus é o Espírito que estava repousando neles e que a gente sabe que no futuro iria repousar sobre todos os escolhidos, né? Ele faz aqui uma exortação, versículo 8, ainda de Mateus, né? Vocês receberam de graça deem. Ou seja, todo dom que a gente recebe na propagação do reino, gente, é uma bênção. E essa bênção nos é dada para abençoar pessoas. Por que eu digo isso? Porque a gente vê muitas distorções a respeito disso, né? Muitas vezes a gente vê pessoas usando disso para o benefício próprio. E aí não digo só benefício financeiro, não. A gente vê pessoas usando desses dons para benefício financeiro, mas também para benefício de poder, para benefício de fama, né? E Jesus aqui os exorta: vocês receberam isso. E vocês receberam isso de graça. Portanto, abençoem também de graça. Esse é um ponto forte aqui para a gente meditar. Esse é um ponto para a gente entender se a gente realmente tem percebido aquilo que eu falei até do amor ao próximo, né? Será que a gente tem feito exatamente para a bênção do nosso próximo? Ou tem feito para um benefício próprio? Mesmo que seja pequenininho, mesmo para que seja para receber um elogio, não foi de graça. Então, quando a gente recebe de graça, é para dar de graça sem exigir nada em troca, sem ter qualquer benefício. Pode até ser que venha, pode até ser que uma pessoa queira te dar honra e você vai saber direcionar essa honra também para Deus, mas eu não devo desejar isso. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu não devo ir para ver se eu tenho poder para fazer isso, eu não devo ir para querer ser reconhecido, eu não devo fazer isso para querer ganhar nada financeiro em troca. Eu devo fazer por amor àquela pessoa, por amor a um filho de Deus, por amor a um irmão nosso, né? Então, é importante que a gente sempre pense nessa direção. Avançando o versículo 9, a gente percebe aqui que Deus, e Jesus, né, no caso Deus aqui, mas Jesus falando para eles da confiança que eles precisariam ter na provisão divina. Versículo 9, não levem ouro, não levem prata, nem cobre ou seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, né? Penso que isso tem muito a ver nisso. Vocês não vão exigir nada de ninguém, mesmo que vocês possam estar fazendo isso para a provisão de vocês, por exemplo. Eu vou porque vai que amanhã eu não tenho o que comer, então é melhor se me dar alguma coisa aqui para me ajudar, né? Não, e nem eles mesmos, ao saírem para a missão, levaram isso, porque Deus estava suprindo eles. Deus iria supri-los. Então, essa missão ela tinha que ter um nível de confiança nessa provisão, nesse cuidado de Deus muito grande. E aí ele dá essa direção. Ao invés disso, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão procurar alguém dignos, né? Versículo 11, né? E fiquem nessa casa que vocês encontrarem até vocês partirem. Ou seja, essa provisão de Deus viria em usar outros filhos para abençoá-los, nesse sentido da provisão, de suprir com as necessidades básicas ali, de suprir o que eles precisavam para aquele momento. Ou seja, Deus tocaria o coração de pessoas dignas, de filhos, de escolhidos, para que pudessem abençoá-los. E aí, nesse sentido, ele deixa uma exortação para eles. Então, vocês vão ir para as cidades, vocês vão proclamar o reino, vocês vão procurar alguém digno que vai ajudá-los nessa missão, né, na provisão das suas necessidades. E vocês vão fazer como? Vocês vão entrar na casa dessas pessoas, vocês vão saudá-las. Se a casa for digna, a paz que vocês levam repousará sobre elas, senão que elas voltem para vocês, né? Eu já vi várias aplicações também sobre esse texto. É um texto que as pessoas usam muito, né, de forma, às vezes, só um trecho aqui, lógico, dentro do contexto, mas você pode trazer várias aplicações. Uma que eu gosto muito é, até para uma exortação deles aqui,
que vocês mantenham a paz, porque às vezes eu podia ir lá dentro da missão que eu estou recebendo, né? Eu estou indo ajudar, abençoar aquela pessoa e ela não recebe, eu posso até ficar iracundo com isso, né? Eu perder a paz, né? Mas que ela, pelo contrário, que ela pudesse retornar. Vocês receberam ou não, não tem problema. Vocês mantenham a paz, que a paz fique com vocês. Não percam o senso, não, né? Deixem que a missão de vocês seja prejudicada, uma vez que vocês estão ali para a propagação da paz. Não deixe que a paz fuja de vocês por causa da recusa de alguém, né? Ele até vai continuar, né? Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira do pé quando saírem da casa daquela casa ou da cidade, né? E aí Jesus fala, não fiquem preocupados em julgar aquelas pessoas, em achar que elas foram mais. Sacudam lá, falam, ó, fiz a missão que Jesus me deu e vou entregá-las na mão de Deus. Afinal, Jesus fala depois, eu lhes digo que no dia do juízo não haverá menor rigor com aquela cidade. Elas vão ser mais afligidas do que Sodoma e Gomorra, que a gente sabe que foi uma cidade que foi destruída pelo pecado. Então, não percam a paz, deixem que eu vou conduzir aquela situação e fiquem tranquilos. Se vocês estão preocupados que eles fizeram mal para vocês, eles devem ser punidos, fiquem tranquilos que a punição deles está guardada, né? Até porque provavelmente, a gente vai ver daqui a pouco, não é assim que eles só não eram recebidos nas casas, é porque provavelmente a coisa era tensa, né? Os caras insultavam, poderiam até persegui-los, né? A gente lê aqui friamente, parece, tá bom, eu entrei na casa, a pessoa não me recebeu, eu vou embora. Não, provavelmente eles eram ofendidos, né? Eles eram expulsos assim, de forma contundente, se não até perseguidos. Então era algo que a paz, para eles manterem a paz ali, não devia ser algo fácil. Jesus falou que a paz retorne para vocês e deixem que eu me viro com essas pessoas. Deixem que no dia do juízo elas vão ser mais punidas do que foram os de Sodoma e Gomorra. Vocês ouçam, vocês saiam, sacudam a poeira do pé, falam, ó, fiz minha parte, cumpri a missão que Jesus me deu, agora daqui para frente eles estão nas mãos de Deus. E aí Jesus ainda fala, ó, vocês vão ser enviados para situações tensas, comparadas a uma ovelha ser enviada ao meio dos lobos. Olha que coisa maluca, né? Ou seja, você é a presa sendo enviada para o lugar do predador. Então, sejam ligeiros, sejam prudentes, sejam simples. Ele fala aqui até, sejam prudentes como a serpente, sejam simples como a pomba, quer dizer, estejam atentos, sejam vigilantes, porque vocês vão ser, vocês vão estar no lugar hostil, vocês vão estar no lugar perigoso, né? E aí ele começa a detalhar isso, ele fala, ó, vocês vão ser enviados para tribunais, vocês vão ser açoitados nas sinagogas, né? Por causa do nome de Jesus, vocês vão ser levados para presenças de governadores e reis. E isso até, aí ele fala algo importante, que isso aconteceria até como testemunho do evangelho, como testemunho da pregação do reino, né? Versículo 18, como testemunha a eles e aos gentios também. Então tudo isso aconteceria, vocês seriam entregues, vocês estariam, né, em lugares críticos como tribunais, vocês estariam apanhando, sofrendo, né? Aqui ele fala açoitados nas sinagogas, tudo isso pelo amor a Cristo, pela palavra de Cristo e pela propagação do reino, até diante de governadores. Aí a gente, de novo, vai trazer o livro de Atos em mente, a gente vê tudo isso acontecer em Atos. Não acontece nesse primeiro envio aqui, mas no livro de Atos vai acontecer direto. Eles vão sofrer perseguição, vão ser expulsos das cidades, vão ser levados, né, à presença de governadores. Jesus já estava os preparando, mostrando que era uma missão bem tensa, né? De novo, eu falei a semana passada, às vezes a gente acha que ser apóstolo é algo positivo, mas Jesus está falando, no mundo vocês vão ter aflição, eu tive, vocês vão ter também, né? E aí ele continua então a sua exortação, né? Mas quando os prenderem, não se preocupem, porque naquela hora vocês serão capacitados. Naquela hora
vocês vão saber o que dizer, vocês vão saber o que fazer. Por quê? Não vão ser vocês que vão estar fazendo, mas sim o Espírito que irá com vocês, o Espírito Santo, né? Ele fala aqui, o Espírito do Pai falará por intermédio de vocês. Ou seja, o Espírito Santo que o Pai está enviando para vocês vai dar capacidade para que vocês saibam o que fazer, saibam o que dizer e saibam testemunhar do reino. Uma coisa que também cabe aqui para a gente ver nesse ponto é que eles ainda não tinham essa concepção de Espírito Santo forte, por exemplo, como nós temos hoje, né? Nesse momento aqui eles ainda não tinham experimentado, né, o derramar do Espírito que acontece lá em Atos 2, né, depois da ressurreição de Cristo, depois do dia de Pentecostes. Eles ainda não tinham essa visão clara, né, do Espírito. Jesus já vinha trabalhando isso no coração deles. Essa daqui era uma oportunidade que Jesus estava dando para eles experimentarem, né, do poder do Espírito. E imagino como estava a cabeça deles, né? Então, eles recebendo essa mensagem. E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, gente, eles estavam esperando um Messias ainda com uma visão carnalizada da coisa. O Espírito que ia, o Messias que ia vir destruir Roma, que ia restaurar o reino de Israel físico. E Jesus vai falando essas coisas, a gente tem que imaginar como passava um filme na cabeça deles. Falou, peraí, mas Jesus é o Messias, ele vai destruir Roma, ele vai reinar em Israel. Por que eu vou ser perseguido e entregue a um tribunal? Por que eu vou ser açoitado numa sinagoga? Por que eu vou estar na presença de governadores e reis se Jesus vai estar reinando em Israel? Então, eu fico imaginando a cabeça desses 12, o turbilhão que não era. Porque às vezes a gente acha que os apóstolos, logo que eles começam a seguir Jesus, eles já têm uma visão clara da obra de Jesus. E a gente vai perceber que até o final, eles não entendem, a ponto de até Pedro repreender Jesus ali, do que Jesus estava falando sobre morte. E Jesus até fala, Pedro, arreda de mim, Satanás, falando que você está sendo influenciado por Satanás. Então assim, a gente precisa ter em mente que nesse momento aqui, a cabeça dos apóstolos era uma cabeça que devia estar não entendendo muita coisa. Falou, pô, como é que pode? Ele é o Messias, ele veio, ele vai destruir todos os inimigos, vai reinar sobre Jerusalém, vai restaurar a casa de Davi. Para eles era algo que ia acontecer ali, né? Ou deveria acontecer ali. De repente Jesus fala, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser entregues à sinagoga, a tribunais, vocês vão ser entregues a reis e governadores. Ele falou, meu, Jesus acho que tá meio... acho que ele não entendeu os profetas ali, porque ele não entendeu que ele vai reinar. Creio que na cabeça dos apóstolos estava um turbilhão. E por que eu chamo essa atenção? Porque é difícil a gente ter fé no meio desse monte de dúvida. E aí vou trazer o que Paulo fala em Romanos. Às vezes a gente vai ter que entender que o justo vai viver pela fé. Ou seja, não vou entender nada, mas vou acreditar. Jesus mandou eu vou. Jesus falou que eu tenho que propagar o reino, eu vou propagar. Jesus falou que eu vou ser perseguido, vou ser perseguido. Não estou entendendo. Por mim, eu não ia ser perseguido, porque ele veio aqui agora e a partir de agora que ele veio, ele vai reinar, não tem mais perseguição. Mas ele está falando, então assim, e não tem jeito, por quê? Porque essas grandes obras, elas vão acontecer por meio dessa fé. Né? Jesus vai explicar para a gente em um dos momentos que a gente vai estudar, que se a gente tiver uma fé maior que um grão de mostarda, a gente manda... Né, a gente até interfere na própria criação, tirando uma montanha de lugar e indo para outro. Mas é necessário a fé. Então, aqui não devia estar sendo um momento fácil para eles, né? E aí, continuando ainda, Jesus fala, e vai ser um negócio tão maluco, que a perseguição vai ser de tal ponto, que até pessoas que vocês amam vão perseguir vocês. Versículo 21. O irmão entregará o seu irmão à morte. O seu pai vai entregar seu filho. Aliás, filhos se rebelarão contra pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas vocês têm que ser firmes. Vocês têm que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. É aquele que persevera. E aí, a gente pode pensar aqui que ele está falando do poder deles em perseverar, mas não. É que quem tem o poder
do Espírito habitando nele, vai perseverar. É um poder que é dado pelo próprio Deus. Não é um poder que os apóstolos teriam. Eu vou conseguir perseverar, então com isso eu vou conseguir ser perseguido até por pessoas que eu amo, né? Não. Você só vai conseguir isso por meio do Espírito agindo, né, na sua vida, ou no caso aqui dos apóstolos, seriam na vida deles. Então Jesus aqui expandindo isso. Eu quero que a gente saia hoje com essa ideia. Não é fácil ser apóstolo. Às vezes a gente quer o título, mas não quer a missão. Mas que a gente possa ter entendimento hoje do tamanho da missão do enviado. Você ser um enviado para a propagação do reino, você pode fazer coisas boas, como curar, ressuscitar, expulsar demônio, mas isso, gente, é o comecinho de uma coisa muito mais tensa, uma perseguição feroz, um ódio que é colocado contra você até de pessoas que amam, né, que diziam amar vocês como familiares, por exemplo. Olha a tensão que isso é grande, né? Aí Jesus ainda dá uma exortação, versículo 23, quando vocês forem perseguidos, vocês fujam, né? Estejam atentos. Essa questão de perseguição aqui, né? A gente vai ver muitos sendo entregues, por exemplo, Paulo, a gente vai ver, mas Paulo não fugiu. E como é que a gente vai ter esse discernimento? De novo, pelo poder do Espírito. O Espírito vai nos dizer quando fugir, o Espírito vai nos dizer quando encarar. É o Espírito que nos dá discernimento. Então, a necessidade de termos uma comunhão, um relacionamento e uma entrega ao Espírito é importantíssima, porque é por meio do discernimento e do poder do Espírito que a gente vai ter entendimento, se vamos ou se ficamos, se enfrentamos ou se saímos. Isso é importantíssimo, né? Jesus ainda fala, e essa missão, gente, é uma missão que não para eles aqui ainda era só o início, e até para a gente. Ele fala, eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, não achem que eu já fiz uma parte. Frequentei não. Fui em 10, 15 cidades e já cumpri. Não, vocês vão continuar, porque até a vinda do Filho do Homem ainda vai faltar lugar. Então nunca a missão está completa. Nunca a gente vai poder falar, olha, percorremos, cumprimos, alcançamos todos os lugares. Nunca. Até a vinda do homem vai faltar lugar para a gente ir. O que quer dizer? O que eu penso que essa passagem quer dizer para a gente? Não parem, não desistam. Sempre vai ter um lugar novo para ir. Vocês só vão parar o dia que o Filho do Homem voltar. O dia que esse Senhor voltar, que o nosso Senhor voltar, aí sim a missão pode ser fechada. O que quer dizer que a obra missionária é uma obra que perdura e vai perdurar. Nunca nós vamos poder falar, já cumprimos todos os lugares da terra. Sempre vai ter um, né? E aí Jesus ainda fala, né? Não, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, né? O que isso quer dizer? Eu vou ser igual ao meu mestre, eu vou ser igual ao meu senhor. Então quer dizer, nós vamos ser iguais a Cristo. Aí vem o problema, né? Porque se Cristo, sendo Cristo, nosso mestre e nosso Senhor, foi chamado de Beelzebu, né? Foi chamado até de filho de Satanás, quiçá seus filhos, quiçá nós não seremos. E não é só isso, né? Se Cristo sofreu o que sofreu, porque nós, como seguidores, como servos de Cristo, não sofreremos também. Se realmente a gente quer tomar nossa cruz, nós vamos ter sofrimentos. E aí não é só sofrimentos, a gente precisa entender também uma coisa importante, são várias fontes, né? Uma fonte delas é a perseguição, outra fonte delas é a gente ser odiado, outra fonte que eu acho que é importantíssima é a gente, até quando a gente estuda lá, tome sua cruz e siga-me, é a gente matar o nosso eu mesmo, as nossas perseguições contra nós mesmos, né? Ou seja, matar aquilo que é de mal no meu coração, que a gente sabe que é difícil. Então, a gente está num mundo que infelizmente é um mundo hostil, é um lugar de lobos, onde nós somos ovelhas, é um lugar de perigo, é um lugar de perseguição. Se a gente for realmente entender o propósito do Evangelho e propagar o reino, não vai ser algo fácil.
Só que o chamado do apóstolo e também do discípulo, quando a gente for ver os 72 a serem enviados, é o mesmo. Apesar de ter cura, apesar de ter expulsão de demônio, apesar de ter coisas boas, é um chamado para a proclamação do reino. É um chamado para a paz. Que a gente possa entender isso também. Porque eu vou proclamar. E grande parte daqueles que recebem vão rejeitar, vão perseguir, vão nos humilhar. Só que a paz que a gente levou para eles também é uma paz que deve voltar para nós. Para que nós façamos essa obra em paz, indiferente do resultado dela, indiferente da perseguição, indiferente daquilo que pode acontecer conosco. Nós temos que propagar com paz, com amor, com fidelidade, com perseverança, da forma com que Jesus propagou. Porque nós não somos maiores que o nosso Mestre e Senhor, portanto nos portamos igual a Ele. Se Ele sofreu, nós também sofreremos, né? Nós vamos continuar depois, tem mais coisas aqui, né, que Jesus vai falar, só que é muito extenso para um dia só. Mas, mais uma vez, o que eu queria que a gente tivesse em mente e saísse com isso fortalecido, né? Eu estou usando muito isso em paralelo para a nossa vida, porque nós hoje, indiferente de discutirmos se ainda existe apóstolo ou não, se esse título é importante ou não, pensando na vertente que um apóstolo é um enviado, o que significa a missão de eu ser enviado? Eu estou ser enviado com uma missão? Qual é essa missão que eu estou recebendo? E é uma missão, gente, é um chamado que tem coisas boas, mas muito mais sofrimentos, digamos assim, muito mais aflições do que coisas boas. E a gente precisa ter essa noção, porque senão a gente vai querer ficar só com as coisas boas e vai esquecer que vai sofrer aflição. E no mundo nós teremos aflição se realmente formos filhos e propagadores do reino de Deus. Amém? Mas a gente continua então no próximo encontro, vendo um pouquinho mais, né, do que significa você ser um enviado para uma missão em nome de Cristo. Vamos orar então, finalizando, e aí nos encontramos então na semana que vem. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, e que nós possamos ter esse entendimento, saber aquilo que o Senhor espera de nós na propagação do Teu reino, nessa submissão que o Senhor nos dá, no entendimento de como podemos fazer aquilo e principalmente do poder do Espírito do Senhor que habita em nós hoje, do Teu poder, Espírito Santo, que nos capacita para fazermos todas essas coisas, que a gente tenha paz nessa missão, que a gente entenda os propósitos de cada coisa, que às vezes até uma prisão aqui a gente vê no estudo da vida dos primeiros apóstolos, como isso foi importante até para que o seu reino fosse testemunhado para reis, para governadores, para os gentios, para outras pessoas, que a gente entenda o propósito de cada coisa que acontece na nossa vida nessa direção da propagação do teu reino. Nós entregamos estas coisas, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa mente ao Senhor. Espírito Santo, nos trabalhe para isso, para que a gente tenha esse entendimento e possa glorificar o teu nome. Nós também te agradecemos por mais essa semana, entregamos ela nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.